A China tem uma grande influência no mercado imobiliário americano, que é um mercado extremamente importante. Ela tem mecanismos que poderia desestabilizar esse mercado americano, mas isso também poderia jogar contra ela mesma. Quais são esses mecanismos? Será que a China vai usar? Dá para confiar em comunistas? É isso que a gente vai entender. Vamos falar a respeito. As tarifas impostas por Trump, desde o chamado Dia da Liberação, colocou na mesa dois inimigos, um a cada lado. Claro que ora fazem carinhos um no outro, ora se batem. Mas no fundo, são dois inimigos lutando por uma hegemonia mundial, onde ambos têm o que ganhar, mas tem muito a perder se isso continuasse escalando àquelas taxas de mais de 145% impostas entre os dois países. Seria praticamente impossível manter o comércio. Mas aí volto. Os dois têm a perder e é aqui que a gente vai falar a respeito disso. Portanto, enquanto essas negociações avançam, há clara esperança que deverá sair negócio. E o Trump é um ótimo negociador. É difícil jogar contra ele, tendo os Estados Unidos, obviamente, por trás, a economia mais importante do mundo. É um jogo de braço. Comunistas também são duros e é por isso que essa semana nós vimos o Scott Bessent falando que há progressos na negociação entre os dois países. Algum acordo sairá daí. A verdade é que ganha-se tempo para chegar a um meio termo para os dois lados. E isso é cada vez mais relevante para todos os países do mundo, para o teu patrimônio, para o nosso dia a dia. É justamente isso que eu quero trazer, como isso pode influenciar diretamente lá nos Estados Unidos e, consequentemente, aqui no Brasil. Aliás, aproveito para convidar vocês para fazerem parte da comunidade Liberdade Sem Fronteiras, a comunidade que a gente debate diariamente, eu inclusive, no WhatsApp. Falamos de todos os temas, economia política, todas as suas teses, investimentos, oportunidades de alocação dentro dos ciclos econômicos e, claro, tem toda uma série de conteúdo, mais de 100 horas, com livros de escola austríaca resumido, aulas de microeconomia, macroeconomia, contabilidade gerencial dada por mim. Portanto, será um prazer contar com todos. Lembre-se que nesse momento o Brasil precisa de grupos que se unem para criarmos o debate e não ficarmos à mercê cada vez mais dos autoritários que comandam hoje o Brasil. Pois bem, as tarifas impostas por Trump sempre foram justificadas. Uns podem concordar, outros não. Mas há uma justificativa plausível por trás e já falamos em vários outros vídeos. Uma busca pela mudança do padrão monetário internacional, onde o dólar teria que perder uma parte da sua força para que os produtos americanos fossem mais competitivos no exterior e assim diminuir a dependência dos Estados Unidos de países inimigos como a China, mas também diminuir os seus déficits comerciais e déficits em conta corrente dos Estados Unidos. Como o dólar é a moeda de maior confiança global, há uma demanda por ela, o que faz com que ela ganhe mais valor. E, portanto, produtos americanos ficam menos competitivos ao exportá-los e assim os Estados Unidos importa muito mais do que exporta, criando déficits comerciais e déficits em conta corrente, que é justamente isso que o Trump quer diminuir. Ele quer manter a hegemonia do dólar, mas ele não sendo tão forte. E aqui é um grande desafio. Mas repito, tudo isso dá justificativa das tarifas impostas por ele. O caminho escolhido foi justamente esse para colocar a China na mesa de negociação e eles tentarem chegar no meio termo, como falamos. Esse desequilíbrio comercial ele é muito claro. Ele é mais de 300 bilhões de dólares ao ano a favor da China, na diferença entre o que eles exportam e importam entre um e outro países. Veremos aqui. Além disso, tem roubo de propriedade intelectual pelo regime comunista aos americanos da ordem de 600 bilhões de reais, segundo algumas instituições colocam esse número. Em 2000, vale lembrar que a China foi aceita na OMC, a Organização Mundial do Comércio, e praticamente nada mudou o seu comportamento. Não se confia em comunista.
Esse é o grande ponto. E a economia chinesa está com grandes problemas. Em 2024, mais de 40 bancos fecharam por lá. O desemprego aos jovens supera 21%. A população em queda. Mostramos no vídeo anterior, disponível nesse canal na quinta-feira, recomendo que vocês assistam, que os dados da economia chinesa estão extremamente perigosos. E claro, não se confia nos dados oficiais, eles são sempre otimizados. No vídeo de quinta-feira mostramos um estudo da Universidade de Chicago, mostrando como o PIB pode estar inflado, o número de pessoas na China também pode estar inflado. Portanto, eles apresentam agora deflação, queda da população, desvalorização da sua moeda, mesmo apresentando deflação. Olha que interessante, a inflação é a moeda perder valor. A moeda vem perdendo um certo valor e os preços caindo. Isso deveria ser inflacionário. E mostra um mercado imobiliário que representa 25% do PIB chinês em franco declínio. E claro, tudo isso leva a fuga de capitais e fuga de pessoas. Muitos chineses indo embora ou investindo até mesmo no mercado imobiliário japonês. E eles têm uma altíssima poupança, o chinês não consome e isso complica a demanda interna, tornando a economia chinesa dependente das exportações. E para isso, a sua moeda não pode se valorizar. E claro, eles controlam o câmbio como bons comunistas que são, controlam o câmbio, o que sempre dá errado no longo prazo. Portanto, a China apresenta fragilidades econômicas, protestos civis ainda são reprimidos por lá, mas há uma clara insatisfação, aumento da insatisfação por parte da população. A China precisa manter, portanto, o seu superávit comercial, exportar mais do que importar, principalmente com os Estados Unidos, que é o seu principal parceiro. Caso contrário, a situação econômica da China piora. E Trump sabe disso e pressiona o regime, porque ao impor tarifas, a queda no comércio com os Estados Unidos, o principal parceiro comercial chinês, cai, como de fato já caiu mais de 34%, e ele tem que compensar com outras regiões, Europa, que está estagnada, e a Ásia, que vem subindo 14% a exportação da China. Mas é extremamente importante que eles consigam manter esse superávit comercial com os Estados Unidos, que é justamente o que Trump quer diminuir. Vamos olhar então aqui um gráfico elaborado em que em 2024 os Estados Unidos exportaram 143 bilhões e importaram 439 bilhões da China. Um déficit de quase 300 bilhões de dólares, como falamos. Veja que desde o ano 2000, de quando eu montei esse gráfico, a boca do jacaré abre. O déficit segue crescendo por parte dos Estados Unidos, que é justamente isso que ele quer diminuir. Mas a China também apresenta cartas importantes na mesa. A China é a fonte principal de materiais de construção aos Estados Unidos, que afeta a acessibilidade e a construção de moradias. Segundo a NAHP, Associação Nacional de Construtores de Casas nos Estados Unidos, eles estimaram que se as tarifas seguirem altas, naqueles patamares impraticáveis de comércio, poderia subir o preço da moradia entre 7.500 e 10 mil dólares por casa. Claro que isso é na média, o que é bastante frente a uma população já endividada e com taxas altíssimas, como veremos. O maior impacto é o aumento do custo da madeira, segundo Builders of America, os construtores da América, que poderia representar quase 5 mil dólares no aumento da casa, por cada casa, na média. Ou seja, há um importante impacto no preço final para os americanos. Desde dezembro de 2020, o preço dos materiais de construção subiu mais de 34%, o que obviamente encarece a construção de moradias nos Estados Unidos. E isso leva a uma redução da oferta, uma vez que a demanda cai, o que leva a uma queda da compra de imóveis, além do mortgage, os juros mais altos nos Estados Unidos para financiar uma casa. Esses são pontos que a China tem do lado dela, cartas na manga. Outro ponto importante tem a ver com os trunfos financeiros da China. Em janeiro de 2025, a China detinha, guarde esse número, 1,3 trilhão de dólares em títulos lastreados em hipoteca dos Estados Unidos, os chamados MBS, Mortgage Backed Securities. 15% mais ou menos do total da propriedade estrangeira em circulação está nas mãos da China, mas isso já foi maior. A China, Japão,
Taiwan e Canadá são os principais detentores desses títulos lastreados em hipoteca nos Estados Unidos. Se olharmos em setembro do ano passado de 2024, a China já tinha diminuído quase 9% ao ano contra ano, 2023 contra 2024, e diminuiu também a posição desses títulos lastreados em hipotecas em 20% no início de 2025. Ela está vendendo esses MBS, esses títulos lastreados em hipotecas dos Estados Unidos. O que acontece é que se essa liquidação continuar, ele eleva ainda mais as suas taxas. Se tem uma oferta muito grande de um título, o preço dele cai, mas as taxas de juros sobem, o que implica endividamento maior e um custo maior para o americano tomar um empréstimo para conseguir financiar a sua própria casa. Ao olharmos o gráfico aqui do mortgage, da hipoteca nos Estados Unidos, ela atingiu 7,9% ali no final de 2023, vem caindo e está agora por volta de 7%, o que é alto frente ao histórico dos últimos anos. Já encareceu bastante, principalmente durante a pandemia, quando os juros começaram a subir para conter a inflação, em grande parte provocada pelos excessos praticados ao longo dos últimos 15 anos por todos os bancos centrais. Ele subiu a taxa de juros, o que encarece também esses empréstimos para controlar os preços. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, já vem reduzindo sua posição também de MBS, desses títulos lastreados em hipotecas, o que poderia agravar ainda mais a situação. Durante a Covid, o Federal Reserve comprava muito desses títulos públicos, títulos privados, MBS, e quando ele compra, tem uma demanda maior pelo título e os juros caem. Agora, ele não mais coloca os MBS no seu balanço do Federal Reserve e, consequentemente, ele diminui as suas compras, o que pode pressionar ainda mais os juros. No fim, as hipotecas aos americanos ficam mais altas, o que desestimula a demanda de uma população já extremamente endividada. A dívida no cartão de crédito ultrapassou 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, com os juros mais altos dos últimos tempos. Além disso, a China detém por volta de 750 bilhões em títulos públicos americanos, os chamados Treasuries. Era mais de 1,1 trilhão. Em 2010 ele começou a diminuir a sua posição e hoje está por volta de 750 bilhões. A exceção da Suíça, Canadá, Alemanha e Noruega, que diminuíram a sua posição, a gente vê que no mês de fevereiro voltou a ter demanda por esses títulos, inclusive do Japão, que é o maior detentor de título público americano, com mais de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, e a China o segundo com 750, 760 bilhões mais ou menos. Mas se olharmos no net geral, ela está na mínima, a posição da China com títulos públicos americanos desde 2009. Não significa que seja pouco, nós estamos falando de mais de 750 bilhões. Olhando nesse gráfico aqui, a gente consegue ver a posição desses países: Japão, China, Reino Unido, Luxemburgo, Ilhas Caimã, Canadá e Bélgica, que representa basicamente metade dos 8,8 trilhões de títulos públicos americanos que estão nas mãos de países estrangeiros. O Japão é o primeiro, como eu falei, 1,1 trilhão mais ou menos. A China vem em segundo, mas a gente vê essa queda significativa e importante que começou lá por volta de 2010, 2011. Nós vemos depois o Reino Unido quase empatando com o montante que a China tem hoje e países que continuam crescendo: Luxemburgo, Ilhas Caimã, Canadá, Bélgica. O Brasil, por exemplo, a reserva internacional do Brasil hoje de 320, 330 bilhões mais ou menos de dólares, significa também títulos públicos americanos detidos pelo Brasil. Esses dólares não ficam simplesmente em moeda corrente, ficam em títulos públicos remunerando as taxas de juros. Mas isso também, ou seja, essa venda, essa liquidação massiva, não é positiva para a China. Primeiro, vendas massivas subiriam as taxas desses títulos, como falamos, títulos públicos ou as hipotecas. Eles ficam mais baratos, ou seja, o valor de face dele cai, mas as taxas de juros sobem. Com isso, leva à desvalorização do dólar e, consequentemente, toda a posição que a China detém em dólar desvalorizaria. E nós estamos falando de posições trilionárias, portanto, não é interessante para a China. O segundo ponto é que uma desvalorização do dólar leva a um aumento do yuan.
ou seja, a valorização da moeda chinesa. E a valorização da moeda chinesa implica uma queda na competitividade de produtos e serviços chineses no exterior, o que levaria a uma diminuição do superávit comercial que a China tem com os Estados Unidos, que é o que Trump quer, mas a China não quer. E o terceiro ponto, nós estamos falando, eu repito, somados MBS e os títulos públicos, são mais de 2 trilhões de dólares. Se eles vendem tudo, além da implicação nas taxas altas, como eu falei, aonde ela alocaria 2 trilhões do dia para a noite? Portanto, é um problema sério para a China também. E isso nos leva a crer que há um improvável crash no mercado imobiliário americano, ao menos no curto prazo, por alguns motivos. Ainda há, na média, uma certa escassez de moradias que mantêm os preços relativamente mais altos. Não sobem tanto quanto na pandemia, mas também não caem de forma dramática, como aconteceu na crise de 2008 e 2009. O segundo ponto é que os empréstimos agora passam por um processo mais rígido do que antes da crise do subprime nos Estados Unidos. Isso reduz o risco dos bancos emprestarem a mutuários menos qualificados. E o terceiro ponto é a recessão nos Estados Unidos, que estamos postergando até o momento não chegou, apesar dos Estados Unidos buscarem, em certa parte, uma certa desaceleração da economia. E, consequentemente, nós vemos dados importantes nos últimos tempos mostrando que a recessão talvez ainda não tenha chegado. O mercado de trabalho segue forte e a inflação está chegando muito próximo à meta de 2% do Federal Reserve. Então, tudo isso mostra que a China tem muito a perder. Os Estados Unidos também teria, mas eu acho que os Estados Unidos estão bem mais fortes nessa, uma vez que a China tem complicações econômicas severas. Não adianta o Partido Comunista esconder tudo, porque o povo na rua sente a realidade. Claro, eles são reprimidos, eles não podem protestar, mas a realidade se impõe. Tanto é que nós chegamos ao ponto de ver Xi, presidente da China, e Lula defendendo o livre comércio, hein? Olha o ponto da hipocrisia de comunistas juntos. Portanto, a venda massiva de MBS e títulos públicos americanos por parte da China prejudicaria aos dois. E por isso, ambos estão sentados na mesa de negociação. A China sabe, e no meu entender, que com o ponto econômico e com Trump do outro lado, ela tem mais a perder. E justamente por isso, um acordo, na minha opinião, será fechado mais cedo ou mais tarde, que seja satisfatório para ambos. Se tudo isso que eu falei aqui viesse a acontecer, é claro que as implicações também aconteceriam aqui no Brasil. E dentro das alocações de nosso portfólio, há várias oportunidades passando na nossa frente por meses. E a gente debate isso direto dentro da comunidade Liberdade Sem Fronteiras. Aqueles que são meus clientes aqui na Aqua, me chamem, porque tem um cupom especial de acesso à comunidade. Mas lembre-se, o Brasil está se tornando autoritário, o mundo está cada vez mais complexo e veja essas peças que precisamos juntar para tentar manter o nosso capital pelo menos protegido da inflação e achando oportunidades dentro dos ciclos econômicos. Mas sem conhecer a fundo como eles funcionam, fica mais difícil. Pense sobre isso, nos vemos do outro lado. Espero que tenha ficado claro. Se gostou desse vídeo, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. Seguimos.